Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos continuando, né, dando continuidade às propriedades gerais dos elementos. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre valência e estado de oxidação, principalmente as variáveis, né, que é as que fogem um pouco da regra. Quando a gente fala de valência, né, é comum a gente sempre associar ao número de elétrons, né, que o elemento tem na sua camada de valência, que é aquela última camada, né, do elemento químico, né, a camada mais externa. Ou, se a gente trazer, né, essa concepção para o modelo atual atômico, para aqueles elétrons, né, que estão em um nível mais energético do meu átomo. Tá? Vamos lembrar que no caso do átomo, né, ele não tem camadas, né, na verdade, ele tem níveis eletrônicos de energia, né, tem níveis energéticos, né, em que os elétrons estão distribuídos, né, ou organizados, vamos falar assim. E aí o que a gente fala de elétrons de valência são os elétrons que estão no nível mais energético desse meu átomo, tá? Só que a gente pode utilizar o termo aqui camada porque ele fica mais didático, tá? Fica mais fácil da gente visualizar o que nós estamos falando. Por isso até que na figura aqui, né, a gente até mostra, até utiliza, né, essa ideia de camadas, né? A gente utiliza de um modelo de Bohr, né, para poder mostrar, né, aí as camadas eletrônicas. Então a camada de valência vai ser aquela camada, né, mais externa do meu átomo, tá? Então aí a gente sempre associa essa camada de valência, o que não deixa de estar totalmente errada, tá? Mas o termo valência em si é mais relacionado ao número de ligações que aquele meu elemento precisa fazer, ou ao número de elétrons que ele vai perder ou precisar de ganhar para atingir uma certa estabilidade química, né? Sendo essa estabilidade química aqui associada com a regra do octeto, tá? Então, por exemplo, um elemento do grupo do grupo 1A, né, ou os metais alcalinos, eles possuem um elétron de valência, logo eles têm tendência em perder esse elétron, logo a valência deles é igual a 1. Similarmente, meio que ao contrário, mas assim vai ter o mesmo número de valência, né? Nós temos ali os halogênios. Halogênios é lá na coluna 17, né, ou 7A, que vai ter 7 elétrons na camada de valência e que por isso eles precisam de um elétron para atingir o octeto. Então a gente diz que a valência dele é igual a 1 também. Só que lá no caso dos halogênios eles precisam ganhar um elétron, né? No caso dos metais alcalinos eles precisam perder o elétron, né? Então tem essa diferença, mas então vão sempre, né, ficar atento aos elétrons de valência, né, então, que meus elementos apresentam. Aí ali, né, tá um gráficozinho, né, que mostra bem isso, né? Então lá tem os grupos, né, da tabela periódica, a configuração eletrônica deles, né, e o número de elétrons de valência, então, que cada um desses grupos vão ter, e o nome desses grupos também, né, metais alcalinos, alcalinos terrosos e tal. No caso ali dos elementos representativos, a gente consegue associar os elétrons de valência ou a valência do meu elemento com um número do grupo, né, com o grupo que ele está, de uma forma muito fácil, né? Os elementos da coluna 1A, né, vão ter aí um elétron de valência, os elementos da coluna 2A ou grupo 2, tá? Do grupo 2 vão ter 2 elétrons de valência, os elementos que estão no grupo 3 ou 13A vão ter 3 elétrons de valência, né? Então repare que até mesmo lá no bloco P da tabela periódica, ainda tem uma associação entre os elétrons, o número de elétrons de valência e o grupo em que ele está. A diferença é que lá, se a gente estiver utilizando a numeração moderna da tabela periódica, né, que é uma numeração contínua de 1 a 18, basta eu pegar o número do grupo, subtrair 10 e eu sei quantos elétrons de valência que tem naquele grupo, tá? Então, por exemplo, os elementos do grupo 14, eu tenho 10 menos 14 menos 10, 4 elétrons de valência em todos os elementos daquele grupo, né? E a valência, ela segue esse padrão também, né? Então, por exemplo, se o meu elemento ele tem 3 elétrons na camada de valência, ele vai ter a tendência de perder esses 3 elétrons e ter uma valência igual a 3. Os elementos do grupo 14 vão ter 4 elétrons, ter uma tendência, né, de ganhar ou perder esses 4 elétrons. Das 5 do grupo 15, uma tendência de ganhar 3 elétrons, uma valência igual a 3. No 16, valência igual a 2 e 17, valência igual a 1. Né? No caso dos blocos S, né? Então no caso do grupo 1 e 2, tá? Da tabela periódica, a valência ela não muda, né? Eles não possuem valência variáveis, tá? Eles são apenas mais 1 e mais 2 mesmo, né? Ou seja, eles têm a tendência de perder 1 e 2 elétrons respectivamente. Já lá no grupo P, no bloco P, a gente pode ter uma variação da valência desses meus elementos, tá? Sendo que essa variação sempre vai ser de 2 em 2, né? Aqui tem até um exemplo, né,
aqui não, mas aqui, ó, tem um exemplo, né, como que pode variar a valência, né? Repare que no primeiro ali o fósforo tem uma valência igual a 3, né? Está fazendo 3 ligações químicas, já no outro ele tem uma valência igual a 5, né? Então, num ele está fazendo 3, no outro ele faz 5 ligações. Então, há uma variação de valência. No entanto, essa valência ali no bloco P, ela vai sempre variar de 2 em 2, devido a esse efeito do par inerte, né? Ou seja, a ter sempre ali um par de elétrons não ligante, né? Isolado, tá? Porque no caso o fósforo já tem 2, né? E no outro caso ele não tem nenhum. Então, sempre vai variar, ou ele vai ter os elementos, né? No bloco P vão ter ou 2 elétrons isolados, ou nenhum elétron isolado, ou 2, ou 4, ou 6, né, elétrons isolados, tá? E esse efeito então é chamado de efeito parinético, por quê? Porque esses elétrons estão emparelhados, então é mais difícil, né, dele, se for para fazer ligação envolvendo esses elétrons, vai ter que ser impar em par, né, e não elétron por elétron, né, para fazer uma ligação química ali. No entanto, é mais comum a gente utilizar o termo estado de oxidação, né, para poder discutir essa valência do meu elemento, né, ou seja, a carga dele, né, o quanto de elétrons que ele está perdendo ou ganhando em uma determinada ligação química. Esse estado de oxidação, eu costumo dizer que ela é uma extrapolação do caráter iônico das minhas ligações covalentes. Pedro, como assim? Né? Vamos lembrar que quando a gente faz uma ligação covalente entre elementos diferentes, devido à eletronegatividade que existe, devido à diferença de eletronegatividade que existe, eu vou criar ali momentos dipolares na minha ligação química, de forma que um elemento vai ficar parcialmente negativo e o outro parcialmente positivo, tá? Isso é o que a gente chama de carga parcial, né? E aí vamos lembrar também, só para a gente poder já aproveitar e fazer uma conexão, com outro conceito que a gente já trabalhou também em ligações químicas, que é a carga formal. A carga formal é um cálculo, né, o que a gente faz considerando as ligações 100% covalentes, né? Se vocês lembrar lá, né, da química geral, considerando a ligação 100% covalente, e eu determino então quantos elétrons que aquele elemento, a diferença, né, de quantos elétrons que esse elemento tinha antes de fazer a ligação, de estar naquele composto, e quantos que ele tem naquele composto, né? Ou seja, eu basicamente pegava o número de elétrons de valência dele e subtrair pelos elétrons que agora ele tem, né, lá naquele composto ali, e aí eu sabia então a carga formal que ele estava tendo, tá? Inclusive, se vocês lembrarem, a gente sempre, para procurar, isso é utilizado muito para a gente poder analisar, quando eu tenho possibilidade de ter mais de uma estrutura de Lewis, qual estrutura de Lewis é a mais provável, né? Então, a mais provável é aquela em que a carga formal sobre os elementos for mais próxima de zero. Então, percebe que lá no caso, então, eu tenho a carga formal, que é considerando as ligações 100% covalentes, como se não existisse eletronegatividade, ok? A carga parcial, que é começando a introduzir o conceito de eletronegatividade, aí começando a criar então esses momentos dipolares e dando então um caráter iônico para minhas ligações covalentes. E aí o estado de oxidação é a extrapolação desse caráter iônico, ou seja, beleza, esse cara aqui está pegando, ele está puxando, ele usa parcialmente mais esses elétrons do que o outro, né? Então ele está parcialmente negativo. Tá, mas se essa ligação fosse quebrada, e se ela fosse quebrada de forma heterolítica? O que é uma quebra heterolítica? É uma quebra em que os elétrons são divididos de forma desiguais, de forma que o elemento mais eletronegativo fica com os elétrons que estão sendo compartilhados e o menos eletronegativo vai perder aqueles elétrons que estavam sendo compartilhados, tá? Lá no caso da ligação 100% covalente, para poder calcular a carga formal, a gente fazia como se a gente fizesse uma suposição das quebras daquelas ligações químicas de forma homolítica, né? Ou seja, de forma que os elétrons seriam distribuídos igualmente entre os dois átomos, né? Por quê? Porque eu não tenho eletronegatividade, então os dois estão atraindo igual, com intensidades iguais, então iriam metade para cada um, né? Metade dos elétrons que estão sendo compartilhados, tá? Iria para metade para cada um e pronto. Estágio de oxidação não, eu considero, quem que é mais eletronegativo? Então ele vai estar atraindo mais elétrons, né? Então vamos extrapolar esse conceito de caráter iônico e vamos analisar a carga que esses meus elementos assumiriam caso essas ligações químicas fossem rompidas de forma heterolítica, né? Ou seja, que os elementos mais eletronegativos ficassem com par de elétrons que está sendo compartilhado entre ele e o outro elemento químico, né? Em outro átomo, tá? E aí essa carga assumida, então, fazendo essa extrapolação do caráter iônico, é o que nós chamamos de estado de oxidação. E normalmente a gente discute, né, a carga dos meus elementos químicos dentro de um composto, dentro de uma estrutura, seja molecular, principalmente molecular, né, a partir desse conceito de estado de oxidação. Tá? Por que principalmente molecular? Porque o composto iônico,
Já é formado por íons, né? Por mais que aquela ligação iônica possa ter um caráter molecular também, né, devido ao efeito polarizante que nós já discutimos, né, em aulas anteriores, por mais que isso possa, né, acontecer, a gente sempre define em termos de estado de oxidação. E como a gente pode perceber, né, por esse exemplo da figura, determinar o estágio de oxidação de qualquer elemento em qualquer composto é relativamente simples, tá? Normalmente, alguns elementos químicos vão ter estágios de oxidações meio que padrões, tá? Por exemplo, elementos do grupo 1A vai ser sempre mais 1, grupo 2 sempre mais 2. O oxigênio, normalmente, ele é menos 2, né, na forma de óxidos, tá? Somente quando ele estiver na forma de peróxidos é que ele vai ter um estágio de oxidação diferente de menos 2. O hidrogênio é sempre mais 1, né? Enfim, então eu vou ter alguns elementos que vão ser meio que tabelados o estágio de oxidação deles, e no máximo um elemento ali daquele composto que vai poder ter uma variação então do seu estágio de oxidação. Lembrando que essa variação sempre de 2 em 2 unidades quando for um elemento representativo, né, do bloco P. Então basta eu colocar ali uma variável x para aquele elemento que pode ter um estágio de oxidação variável, né, e utilizar o estágio de oxidação padrão para os demais elementos, tá? E igualar a soma dos estágios de oxidação, então, de cada elemento de uma espécie química à carga daquela espécie. Se eu tenho um composto neutro, então a somatória dos estágios de oxidação tem que dar 0. Se eu tenho um íon, né, um íon molecular, tá? Como o caso aqui do fosfato, né? Então a soma dos estágios de oxidação vai ser igual à carga daquele íon. No caso aqui, né, a soma dos estágios de oxidação tem que dar menos 3. E vocês podem reparar, olha lá, colocou um X aqui, né, para o fósforo. Como são 4 átomos de oxigênio, ele multiplica o estágio de oxidação do oxigênio por 4 e iguala a menos 3, que é a carga desse íon, dessa espécie. Se fosse um composto neutro, igual eu falei, seria igual a 0, né? E aí eu teria uma equação, eu vou ter uma equação de primeiro grau, resolvo a minha equação de primeiro grau e acho o valor de X. E pronto, está aí o valor, né, do estágio de oxidação do fósforo. Mesmo ele podendo ter essa variação, né? Podendo, igual está aqui no caso PSL3, está no estado de mais 3, e no caso de PCl5, ele está no estágio de oxidação de mais 5, né? Tá? Já no caso dos elementos de transição, eu posso também vou ter, na verdade os elementos de transição são bem marcantes, essa questão da variação do estágio de oxidação deles, tá? Mas a variação dos elementos de transição sempre vai acontecer de um valor unitário, tá? Sempre vai variar de 1 em 1. Diferente dos representativos, né, lá do bloco P, que variava de 2 em 2, devido ao efeito do par inerte. No caso aqui não, né? No caso aqui vai variar de 1 em 1, por quê? Porque no caso dos elementos de transição, eles podem estar utilizando elétrons, vão estar, né, envolvendo elétrons do bloco D, né, dos orbitais D deles, né? Eles vão ter elétrons nos orbitais D, vão lembrar que os elementos de transição é o que a gente pode chamar da tabela periódica de bloco D, tá? E aí eles vão estar envolvendo elétrons do bloco D, que vão estar normalmente desemparelhados, né? Uma vez que são muitos orbitais, né? São 5 orbitais, então vão ter uma tendência desses orbitais, desses elétrons estarem desemparelhados, então vão envolver esses elétrons do bloco D em ligações químicas. Então por isso que a variação deles vai acontecer de 1 em 1, né? E não de 2 em 2, como acontecia nos elementos representativos, tá? Que mostra, né, a tabelinha mostra bacana. Então você vê, então o grupo 3, né, dos de transição, né, tem a configuração D1S2, então repara lá, tem um elétron no grupo D, no orbital D, então ele pode perder 2 elétrons ou pode perder 3, né, os 2 do orbital S ou os 3, né, ali que é o S2 e o D1. O do grupo 4, né, D2S2, ele pode então perder 2 lá do bloco do orbital S, pode perder um dos elétrons do orbital D ou os 2 elétrons do orbital D também, tá? Então, e assim sucessivamente, tá? Pessoal, por hoje é só. E aí na próxima aula, então, a gente vai discutir um pouquinho sobre potenciais padrão do eletrodo, tá? E série eletroquímica.